Está no ar. Let's Talk Podcast, uma iniciativa da NTT Data Brasil que une negócios e inovação. Quais os desafios enfrentados pela computação quântica? Qual é o estágio atual dessa tecnologia no Brasil? Quem são os grandes players? Onde e por que estudar computação quântica? São muitas perguntas sobre o assunto que a gente traz neste episódio, conduzido pelo Thiago Nascimento Nogueira, líder de projetos de IA na NTT Data. O Thiago recebe 2 convidados, Luiz Quiles Ardila, diretor de IA na NTT Data, e Felipe Fernandes Fanchini, professor associado da Unesp de Bauru. Bem-vindo ao Let's Talk da NTT Data. Eu sou Thiago Nogueira, sou líder de projeto da área de inteligência artificial e hoje nós vamos falar sobre computação quântica. O tema de informação quântica, que é um tema um pouco mais geral, ele vem sendo trabalhado, vem sendo falado muito ultimamente, ganhando uma grande notoriedade na mídia como um todo. Em específico, o tema da computação quântica. Se por um lado a gente tem grande aposta no potencial dessa nova tecnologia, a gente ainda consegue enxergar um grande desconhecimento da população como um todo e até mesmo uma dificuldade para aqueles que querem se aprofundar no tema, os melhores caminhos para conseguir entender. Então eu estou aqui com 2 convidados especialistas sobre o tema. Um deles é o Felipe Fanchini, ele é professor associado da Unesp de Bauru. E estou também com o nosso diretor de inteligência artificial daqui da NTT Data, Luiz Quiles. Olá, Fanchini, tudo bem? Olá, Thiago. Olá, Quiles. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui e conversar sobre computação quântica, que é um tema que eu gosto e trabalho bastante. Muito obrigado pela oportunidade. Olá, Luiz, tudo bem? Olá, Thiago. Felipe, muito obrigado por aceitar nosso convite aqui para participar do podcast. Eu não sou nenhum especialista, acho que o Felipe realmente é um especialista. Eu mais bem aqui venho aqui com a minha visão de aplicação da computação quântica aos problemas de optimização matemática e de machine learning. São 2 campos onde a computação quântica vai ter uma grande relevância nos próximos anos. Sim, verdade. Para a gente falar de computação quântica, eu acho que a gente tem que começar um pouco como foi gerada essa ideia e esses caminhos, talvez os marcos aí mais importantes que trouxeram ao ponto que estamos hoje. Eu acho que não podemos aí nesse caminho deixar de comentar o que foi aqui nesse ano de 2022, Prêmio Nobel de Física. Foram laureados aí 3 pesquisadores por conta da contribuição para a área de informação quântica, Então, Felipe, se você puder aí contar para a gente um pouco o que é computação quântica aqui para o pessoal que está ouvindo a gente. Bom, a ideia de computação quântica ela já vem há muitos anos, algumas décadas, no final da década de 70, e ela veio inicialmente pensando na resolução de problemas físicos, de fato. Então, resolver problemas da mecânica quântica não é uma tarefa fácil para serem bem resolvidos em problemas em computadores clássicos, em computadores usuais que a gente está trabalhando. Então, surgiu a ideia de que usar computadores baseados nas leis da mecânica quântica para, de fato, resolver esses problemas da teoria da mecânica quântica, mais inicialmente como uma tarefa para os físicos poderem simular sistemas quânticos com maior facilidade, que é algo que era impensável, e aí até hoje, para sistemas grandes, é impensável nos computadores clássicos. Isso lá na década de 70, 80, e naquela época eu não sabia nem direito como ia se trabalhar ou entender o computador quântico, mas no passar dessas décadas, então, foram desenvolvendo um conceito mais claro de teoria de informação quântica, teoria de computação quântica. Alguns algoritmos muito importantes foram descobertos, algoritmos de busca, algoritmos para fatorar em termos primos, números grandes. Isso trouxe ali uma atenção da comunidade. E atualmente, novas frentes aí vêm emergindo na área de quantum machine learning, procurando, então, tarefas que possam ser
facilmente, ou pelo menos mais facilmente resolvidas, né, elaboradas em computadores que obedecem agora um novo conjunto de regras, né? Ele tem uma extensão, vamos dizer assim, do bit clássico, né, para o bit quântico, o famoso quantum bit ou qubit, que então pode ser utilizado para resolver alguns problemas que são impensáveis no computador clássico. Para enfatizar que quando eu digo impensável é no computador clássico atual e provavelmente nos computadores clássicos aí que a gente vai conseguir desenvolver nos próximos anos. Quer dizer, é incomparável de fato essa velocidade quando se usa a mecânica quântica para desenvolver essa computação. Essa que é a ideia básica, então. Perfeito, muito bom. O Quiles, a gente conversa bastante sobre o tema e acho que desde as primeiras conversas veio um pouco aquela ideia de que um computador quântico não é simplesmente um computador super poderoso, né, Quiles? Queria que você explicasse um pouco mais aí essa visão e, de repente, trazer um pouco desse ponto de vista assim, de quem está olhando o que está acontecendo no mundo corporativo, no mercado. Por que estamos nesse momento hoje, né? É um hype, de fato, um momento aí de alguma quebra tecnológica? Puder explicar um pouquinho sua visão? Ponto inicial que acho que, ao menos os que não estamos no dia a dia tanto dentro do mundo da computação quântica e se que queremos utilizar ele e trazer os benefícios para o negócio, para as empresas, para o dia a dia das pessoas, para a sociedade. Ponto importante é não comparar a computação quântica com a clássica, são dos paradigmas completamente diferentes e realmente a força da computação quântica, mais que nos computadores em si, está no algoritmo. E a força da computação quântica é o fato de poder utilizar mecânica quântica com qubits para eu gerar algoritmos que solucionam problemas. Problemas que de forma tradicional são problemas muito complexos. E quando eu utilizo um computador quântico, para determinados problemas, utilizando algoritmos quânticos, eu vou reduzir muito essa complexidade. E essa é a grande força que tem a computação quântica. Que pontos temos de considerar? Acho que o primeiro ponto que temos de considerar é que tem diferentes tipos de computador quântico. Não existe um único tipo de computador quântico, só tem aqueles mais famosos, que são aqueles que a gente escuta continuamente na mídia e que sempre estão falando se conseguiu chegar à vantagem quântica ou não, que são os computadores de portas quânticas. Mas tem outros computadores, que são os computadores que a gente chama de annealing, que são computadores que simulam em parte as propriedades físicas da mecânica quântica. Os primeiros computadores com portas quânticas que simulam qubits e querem simular todas as operações em cima de qubits são computadores que hoje em dia são muito limitados, que a gente utiliza para investigação e de forma experimental ainda, e ter uma carreira que depois a gente pode falar um pouco mais sobre diferentes opções tecnológicas, mas tem outra família de computadores quânticos, uma capacidade limitada desde o ponto de vista do que a gente consegue fazer desde o ponto de vista de transformações quânticas nele, mas que para determinados problemas, como por exemplo de optimização matemática, já dá para utilizar. Então, existem computadores quânticos como o T-Wave, que a gente pode utilizar para solucionar determinados problemas do dia a dia, de optimização, já seja o problema do viajante, qualquer problema de simulação, que a gente consiga utilizar seus computadores para já aportar valor ao negócio. Então, em realidade, a computação quântica está num hype, acho que sim, que é evidente, a bola da vez, mas não é um hype a diferentes níveis, não é um hype que está todo mundo no mesmo nível. Temos diferentes tecnologias, que cada uma está avançando a sua velocidade, mas a gente já está podendo recolher os primeiros resultados dessa carreira. Podemos levar para o negócio aplicações hoje em dia para solucionar problemas reais que o negócio tem. Eu acho que dentro desse contexto sobre as diferentes tecnologias, a ideia de se trabalhar com qubits ao invés de bits, de trabalhar com propriedades quânticas, né, da física quântica, para se fazer um computador. Muitas vezes a gente se pergunta, né, será que esse computador quântico ele vai resolver todos os tipos de problema? Né? Um dia a gente vai substituir o computador clássico por um computador quântico? Me diga aí, Felipe, qual a sua visão? Bom, muito provavelmente a substituição não vai existir. Muito provavelmente, mas há possibilidades, né? É importante a gente frisar que o computador quântico é uma generalização do computador clássico.
você pode fazer toda a computação clássica dentro de um computador quântico. O inverso é que não é possível, né? Mas se a gente chegar a ter computadores quânticos robustos, né, que têm os seus qubits bem protegidos, com altíssima fidelidade, né, mesmo que esses centros de computação eles ocupem aí volumes grandes, prédios e tudo mais, com a alta, né, conexão, 5G, por exemplo, os processamentos não precisam ser mais locais, então isso pode de fato vir a acontecer. Poucos acham que isso vai vir a acontecer de fato, mas é uma possibilidade, pelo menos a gente precisa ter isso em mente. Apesar disso, esses computadores quânticos, né, os algoritmos em si, eles não são todos, vamos dizer, substituíveis, né? Então, a grande maioria dos algoritmos clássicos que a gente tem hoje em dia, a gente não tem análogo quântico. São algumas tarefas, principalmente focando... No passado era mais algoritmo de busca, algoritmo de faturação, né? E agora a gente está aqui pensando em algoritmos de otimização, aprendizado de máquina, que são agora as novas frentes aí que estão aparecendo com novas possibilidades. Acredito que, de fato, substituir o computador clássico não vai, mas algumas tarefas que são, vamos dizer, impraticáveis no computador clássico, elas podem vir a ser construídas, né, elaboradas no computador quântico. Muitos dos algoritmos novos que nós temos hoje em dia, e principalmente de otimização e de aprendizagem de máquina, eles são um misto, né? Parte do protocolo, parte do algoritmo é desenvolvido no computador clássico e uma pequena parcela ali, que é muito custosa para o computador clássico, é que é desenvolvida de fato no computador quântico. Então, isso também corrobora com a necessidade da gente ter aí os dois tipos de arquitetura trabalhando em paralelo, né, para resolver problemas práticos para as empresas e para o mercado em geral. Lembrando que, enfim, hoje em dia, quando a gente vai fazer uma computação num computador quântico, um tipo de cálculo, a gente sempre inicia num computador clássico e termina num computador clássico, né? Quiles, um pouquinho sua visão sobre o tema. Acho que, eu não sei como vai ser daqui a muito tempo, mas para mim, claramente, a curto prazo, quando eu falo curto prazo, 10, 20 anos, vai coexistir. Acho que não tem sentido ter nenhuma substituição. Primeiro ponto, porque o computador clássico é muito bom para algumas coisas, para trabalhar com muito dados muito estável, e tem muitas vantagens. E também, a computação clássica sigue evoluindo, não vai parar de evoluir. E a computação quântica é muito boa para solucionar determinados problemas que a gente tem e que até hoje a gente não consegue solucionar. Então, minha visão é que o futuro é misto. Vamos a ter tanto computador clássico como computador quântico. E vamos a ter, já existem empresas como NVIDIA trabalhando em ter computadores mixtos, bem como o Felipe comentou. E a parte disso também existe uma linha de investigações que é criar simuladores quânticos em cima de computador clássico. Eu consigo executar algoritmos em cima de uma tecnologia clássica. Isso tem um limite, é evidente que tem um limite, mas para muitos casos já serve. Para solucionar muitos problemas que a gente já consiga aplicar. Daqui 50 anos, daqui 100 anos, pode ser que tudo seja quântico. De fato, o mundo é quântico, não? Então, poderia ser. E as aplicações, né? O que a gente já tem, o Felipe citou um pouco aí, a parte de otimização, a parte também de machine learning, ou então coisas talvez, sendo um pouco mais genérico, trabalhem com álgebra linear, mas temos outros tipos de aplicação também, e você aí, Quiles, né, a gente está em vias de organizar uma semana para conversar com os executivos da empresa, né, de diferentes áreas, a gente vai fazer uma semana quântica, então já temos aí, né, uma visão de diferentes áreas, diferentes setores, aplicações aí. Se quiser contar um pouco para a gente, hoje em dia, como é que está aí esse panorama? O que a gente enxerga como aplicações para um futuro próximo, quando a computação quântica evolui mais de forma geral, por uma parte falaríamos de temas de simulação. Quando falamos de temas de simulação, estamos falando de simular desde produtos químicos a materiais, a reações biológicas, e isso abre uma porta super interessante para poder criar novos fármacos. Para eu não precisar ir a um laboratório simular
o fármaco ou a entender o impacto que esse fármaco tem numa pessoa, sino poder utilizar um computador quântico para entender isso, poder construir novos materiais que nos permitam, por exemplo, criar baterias muito mais potentes para armazenar energia, sem precisar de um laboratório ter de estar simulando com material real, sino eu conseguir simular esse novo material dentro do computador quântico antes de eu passar ao laboratório. Qualquer tipo de novo plástico, de qualquer nova estrutura que a gente possa gerar, tanto química como biológica, lutar contra novas enfermidades. Então, o que a gente tem por à frente, do ponto de vista de simulação, é um âmbito amplíssimo de ter um laboratório dentro de um computador. E isso aplica a qualquer aplicação que a gente possa imaginar de um laboratório, e os seus benefícios estão muito relacionados com tudo que tem a ver com o aquecimento global. Seria o primeiro grupo de aplicações. O segundo grupo de aplicações é tudo que tem a ver com a optimização matemática, optimização de transportes, o problema do viajante, não unicamente das rotas, sino de como eu ponho os materiais, ponho o que quero transportar dentro dos veículos e como são distribuídos esses materiais para eu realizar o meu transporte logístico. Temas, por exemplo, de agendamento de tarefas em situações complexas, por exemplo, uma fábrica que fabrica qualquer tipo de um carro, como eu consigo optimizar todo o processo de fabricação para consumir menos material, para ser mais óptimo. Então, tudo que tem a ver com optimização matemática, que são problemas super complexos, que a gente com um computador normal consiga uma solução com sorte, e sempre que o problema não seja muito complexo e a gente consiga simplificar ele, com um computador quântico, a nossa possibilidade amplia muitíssimo. Igualmente, com um computador quântico que tem problemas que são impossíveis, tá? O computador quântico o que faz é ampliar um pouco o nosso range de possibilidades de solucionar problemas. Não passamos a solucionar qualquer problema que a gente tenha, mas sim que amplia muito esse range. E outro campo onde vai ter muita aplicação é tudo que tem a ver com machine learning. Ao final, os algoritmos de machine learning estão criados em cima da álgebra lineal, e todos os cálculos que fazemos têm uma grande complexidade desde esse ponto. A gente sabe que os computadores quânticos vão ser muito bons solucionando problemas de equações. Então, tem uma aplicação direta para tudo que tem a ver com machine learning e inteligência artificial. E aí, Felipe, temos aí, do outro lado, investigações acadêmicas indo a mil nesse sentido, né, de pesquisar algoritmos, descobrir novos algoritmos, otimizar, testar. Como é que está acontecendo um pouco isso aí do lado da academia? Engraçado que o computador quântico, né, ele começou mesmo com a ideia, né, a ideia principal lá no finalzinho, acho que começo da década de 80, na realidade, com o Feynman e uns cientistas russos também um pouquinho antes do Feynman, era a ideia de simulação, né? Depois virou ali para a área por conta do algoritmo do Shor, de fatoração, virou para a computação, e hoje, aparentemente, eu tendo a concordar que acho que assim, a médio prazo, a simulação quântica ela está aí mais evidente, né? mais presente, porque para a gente tem análise de materiais, como ele disse, fármacos, etc., é muito importante. Então, a área de simulação tem muita pesquisa sendo desenvolvida. A área de otimização também é muito interessante, como ele disse, porque os problemas a gente consegue já, de certa forma, mascará-lo, né, ali, envolvê-lo numa roupagem quântica, né, então isso a gente já sabe fazer. A questão agora é mais de prática, né, de aplicações mesmo, como é que a gente consegue construir esses computadores, porque o algoritmo também para otimização, e seja qual for o tipo de otimização, a gente consegue criar essa roupagem. Bastante pesquisa tem sido feita, e essa já é a mais, acho que assim, a mais próxima em termos de tempo, assim, que é a parte de sensores quânticos. Então foge um pouco da área de computação quântica, né? Porque não é a busca de uma computação, mas metrologia, sensores, é algo que está ali bastante próximo, sem contar a parte de comunicação quântica, que já é uma realidade, né? Acho que também precisa enfatizar a parte de comunicação quântica, transmissão de informação com segurança, também é uma área que está bastante presente. A pesquisa hoje, ela acho que vai desde a área experimental, né, tentando desenvolver plataformas que sejam robustas,
Vale enfatizar, né, que não existe uma única plataforma, você pode fazer isso com spins, com pontos quânticos, com supercondutores, com fótons. Cada grupo, né, tem muitas empresas hoje em dia tentando desenvolver o seu computador quântico e cada um investe ali no seu tipo de experimento, que tem algumas fraquezas de um lado e os lados positivos, conectividade, né, robustez, tempo de coerência, né, que é o tempo que a gente consegue manter aquela informação viva e funcionando. Uma parte da pesquisa vai nesse sentido, desenvolvimento de tecnologia mesmo, para desenvolvimento de qubits, né, de bits quânticos com alta fidelidade, que a gente diz, né? Essa é uma parte. Desenvolvimento de algoritmos natural, tem muito também sendo pesquisado, tentando entender como é que, de fato, a gente consegue desenvolver algoritmos, né, ou substituir algoritmos clássicos por quânticos que sejam mais rápidos ou mais eficientes, né? Enquanto machine learning, você pode ter tanto treinamento mais rápido, como você pode ter mais precisão, então tudo isso também é uma busca. Mas é importante enfatizar, né, que a gente ainda está ali na pesquisa também, apesar da gente vem desenvolvendo muitos anos, nessas linhas novas de otimização e quanto machine learning, não tem 10 anos, acredito eu, ali por aí, por volta de 10 anos, ainda tem muita física básica ali para ser explorado. A gente sabe como que as coisas funcionam, mas o entendimento profundo, né, de como essa informação está sendo trabalhada, como ela está sendo processada, ela ainda carece de um entendimento ali mais básico. Então tem essa física básica, né, tentando entender da onde vem esse poder do computador quântico, por exemplo. Simplesmente falar que é superposição ou é emaranhamento não responde essas perguntas ainda. Na área de tecnologia de maquinário, né, de bits quânticos, e também acho que de algoritmos ali tem uma busca também por novas estratégias, né, tentando de fato encontrar ali novos, né, algoritmos que sejam eficientes. Os algoritmos primeiros, né, principalmente o de busca e o algoritmo de faturação, eles precisavam de milhares de qubits, né, centenas de milhares de qubits, o que é algo bastante complicado, né? Para você ter vamos dizer, um estado quântico formado por 1000 qubits, você precisa que cada qubit tenha uma fidelidade altíssima, né? Porque a fidelidade ela vai diminuindo à medida que você vai concatenando outros qubits. Um qubit tem que ter uma fidelidade muito, muito alta para que você consiga expandir isso para milhares e dezenas de milhares de qubits. E a nova era, né, que vem aparecendo agora, que são baseados em qubits ruidosos até, e que algoritmos que usam poucos qubits, vêm emergindo e tentando, né, de alguma forma, criar ali alguma tarefa, né, algumas aplicações que possam, então, ser utilizadas agora já nesse meio do caminho, né, vamos dizer assim, com qubits não muito robustos, né, e também sem ter a necessidade, né, de muitos qubits. Então, esses algoritmos, principalmente de machine learning, eles vão nessa linha, tentando fazer uso do que nós temos na atualidade, né, para poder resolver problemas práticos. Eu acho que você tocou em vários temas aqui, muito interessantes. Dos maiores temas que está ouvindo as pessoas falarem sobre o momento presente, o futuro, é muito relacionado com a ideia de tolerância à falha, né? Ou seja, o quanto eu consigo, né, ter um computador quântico que vá me dar respostas ali, né, que são tolerantes às falhas, né? A gente diz que hoje a gente está ali numa era que o pessoal chama de NISQ, né? Noise Intermediate Scale Quantum, que vem crescendo rapidamente. Se a gente pensar nesses computadores quânticos mais genéricos que o que eles falou agora há pouco, a gente está aí hoje, agora novembro de 2022, acabou de ser anunciado um computador quântico, acho que 443 qubits, CEO da IBM essa semana, também semana passada, já falando de que o mercado brasileiro em 2025 já estaria utilizando, talvez comercialmente. Eu acho que muito disso é vontade, né? Mas, de fato, assim, os investimentos estão muito grandes, né? China, acho que na ordem de dezenas de bilhões. Então, a gente vê que os investimentos estão altos, né? Você falou dos primeiros algoritmos, né?
que são algoritmos teóricos até, né? Aqueles primeiros ali. Depois a gente começa a ter algoritmos que, de fato, talvez tenham alguma finalidade prática. Não deixam de ser importante aqueles primeiros algoritmos, mas existe hoje um conceito que eu queria talvez trabalhar um pouco aqui, que é esse conceito de supremacia quântica, e um conceito que vem derivado dele, o pessoal vem falando mais, que é a ideia de vantagem quântica. E aí, Aquiles, eu queria que você falasse um pouco aí sua opinião sobre o tema. Para os que vamos a usar a computação quântica, pouco importa se a vantagem quântica foi adquirido ou não. O primeiro ponto é que quando a gente faz comparação de um computador quântico de hoje com 200 qubits, sei lá, Xanadu, agora em junho de 2022, ele conseguiu solucionar um caso super complexo de geração de números aleatórios com um computador quântico, acho que é 260 qubits, um pouco mais, se não estou errado. Eu consigo fazer isso com um supercomputador? Eles falam que não. Talvez amanhã apareça alguém que fala que sim. Mas quem tem um supercomputador para poder usar? Talvez em uma universidade alguém tem e eu tenho de fazer uma fila de meses para poder usar. Enquanto um computador de 240 qubits, possivelmente, daqui 5 anos, daqui 3 anos, esteja na minha mão para eu poder usar. Então, para mim, o importante é que os computadores quânticos que hoje em dia já se fazem para determinadas aplicações dá para usar. E que um supercomputador consiga solucionar o mesmo problema? Pode ser. Mas eu não tenho acesso a um supercomputador. Acho que ninguém que trabalha, se não trabalha na NASA ou não trabalha na mega instituição científica, você não vai ter contato, você não vai ter acesso a um supercomputador para solucionar um problema de negócio. Enquanto computadores quânticos, já sejam com portas qubits completos ou já sejam simuladores com qubits parciais que permitem solucionar determinados problemas, já estão na nossa mão, a gente já pode usar. JP Morgan utiliza para medir o risco das suas carteiras e para gerar portfólios automaticamente. E temos casos reais onde empresas já estão utilizando tecnologia quântica. Eu não falaria nem de computadores quânticos ainda, porque o que a gente imagina como um computador quântico com qubits perfeitos, com todas as operações quânticas, não é isso, mas existe tecnologia quântica que a gente pode utilizar. Então, parte da vantagem quântica já está chegando. Evidentemente, outra coisa é a vantagem quântica acadêmica, que isso é muito complexo de conseguir demonstrar, porque, como falou bem Felipe antes, precisamos ter computadores com um monte de qubits estáveis. Isso a gente sabe que, desde o ponto de vista tecnológico, é muito complexo. E essa carreira na que muitas empresas estão, desde IBM, a Google, a IonQ, lutando por ter com diferentes tecnologias. A previsão é que até 2030 a gente consiga ter. Acho que 2025 talvez é um pouco optimista, acho que 2030 é uma boa data para a gente começar a ter computadores quânticos, talvez com 1000 qubits, com 1500 qubits estáveis. E a gente já vai poder começar a fazer coisas bem mais complexas do que conseguimos fazer hoje. Então, só para completar, a questão da supremacia para a academia ela foi muito importante, né, porque foi algo ali que era uma busca mesmo, né, da academia para encontrar ali algo que desse nosso aval, de fato, entendeu? Assim, olha, independente da tarefa, seja lá prático ou não, nós temos aqui algo que o computador clássico, pelo menos, né, do que a gente conhece do computador clássico, os algoritmos que a gente conhece do computador clássico, a gente não consegue resolver. Se você consegue encontrar uma tarefa que isso, de fato, pode ser, vamos dizer, expressada, então, né, a questão é procurar outras, né? O fato é, nós já conseguimos ter essa tarefa. De fato, essas tarefas que corroboraram com a supremacia, elas não são tarefas, vamos dizer, atrativas para o mercado, não tem as suas aplicações diretas ainda, mas para a academia em si isso foi muito importante mesmo, porque colocou ali meio que a nossa carta de euforia, né? Pronto, estamos livres agora para poder avançar, porque de fato funciona, né? A questão agora é quando que isso vai se tornar prático, né? E para que tarefas isso vai se tornar prático. Mas eu acho que a supremacia teve o seu papel, sim, ali, para a academia em especial. Então, só para complementar isso. Perfeito. Adoro quando a gente tem essas visões que eu chamo de complementares. Até mesmo quando a gente entra nesse conceito da vantagem quântica, tem muitas pessoas que aceitam que a vantagem quântica pode ser medida de diferentes maneiras.
Pode ser tempo, pode ser precisão e pode ser, de fato, calculado financeiramente. Eu consigo, né, fazer um cálculo e falar, cara, para mim é vantajoso ir por esse caminho ou pelo outro caminho, até mesmo que seja utilizando, como acho que o Aquiles falou super bem, utilizando algoritmos que são quânticos simulados em computadores clássicos, por que não? E vale enfatizar também que tem algoritmos clássicos que foram baseados nas ideias da computação quântica, né? A ideia, a pesquisa em si só também traz benefícios para a computação clássica em si, né? Só para concluir. Desculpe interromper. Não é que não acho que a vantagem quântica seja importante, eu acho que é importante. Eu acho que a mídia sobrevalora ela. Eu concordo com você. Acho que está muito sobrevalorado o fato de conseguir. Artículos cada dia explicam, conseguiram. Em realidade, isso não demonstra o hype. O hype não está demonstrado por isso. Esse é um pouco o meu ponto. Mas é engraçado porque a gente pensa na mídia por um lado, por outro lado, eu queria chegar nesse ponto em algum momento, a gente tem, nesse ano, a gente está falando ainda como uma tecnologia do futuro, mas já um prêmio Nobel, né, sendo dado por pesquisas nessa área. E a gente sabe que o prêmio Nobel ele é dado para pesquisadores que, de alguma maneira, trazem uma contribuição à humanidade. Sai da academia e, de alguma maneira, se espalha à sociedade. Se a gente já está enxergando isso, tem a mídia, tem talvez uma tentativa de acelerar um pouco as coisas, mas, de qualquer forma, pode-se dizer que já há uma certeza, né, disso que está para acontecer. Eu não sei se você já vê, de fato, um grande ganho dessa pesquisa na informação quântica que a gente já consiga olhar hoje no dia a dia. Os estudos dos caras do Prêmio Nobel, né, que é o Aspect, o Zellinger e o Clausen, para comunicação quântica, que já é uma realidade, foi fundamental, entendeu? Já corrobora todo esse Prêmio Nobel, independente de computação quântica ou não, né? E mesmo para física básica, né, o entendimento do emaranhamento, né, que é uma propriedade da mecânica quântica, ou dos estados quânticos, melhor dizendo, até hoje a gente não tem um entendimento muito profundo, né, sobre isso. Lógico que, comparado a 50 anos, a gente aprendeu muito, né? O Einstein trouxe as interações bizarras a distâncias, né? Então, antigamente era muito mais superficial o entendimento, mas ainda hoje a gente tem muito que aprender na área de básica, né? De física básica. Mas o Nobel vem nesse sentido, de corroborar já com ideias que já estão sendo aplicadas também, né? Hoje em dia. Eu acho que tem bastante propaganda mesmo, alta, né, porque são investimentos, né, a gente está falando de mercado financeiro, é muito dinheiro envolvido. O computador quântico da IBM ali saiu com 433 qubits, mas a gente precisa ser bem honesto também, né? Assim, se você olhar individualmente esses qubits, eles não tiveram grandes avanços, assim, o tempo de coerência, a fidelidade desses qubits individuais não mudou muito de um qubit do processador antigo para esse processador novo. Lógico que você começa ali a concatenar mais qubits, né? Eles criaram uma medida de volume, né, que é importante ali, tudo mais, para poder expressar o quanto aquilo está evoluindo, mas na prática, de fato, você pode começar a concatenar milhares de qubits, mas se eles não tiverem, de fato, conectados, né, e robustos, né, o avanço não vai ser tão significativo assim, né? Bom, pelo menos com o que nós temos na atualidade. Pode ser que com a era NISQ, né, como você trouxe aí, intermediários, né, com ruídos, a gente consiga tirar tarefas que sejam mais ali eficientes, né, usando esses computadores, mesmo que individualmente eles sejam ainda pouco fiéis, né, à informação. Existe uma parte, sim, que é hype, do meu ponto de vista ali. Quando uma delas conseguir dar um passo importante, é importante que todas as outras estejam acompanhando, né? Então, o investimento também vem porque é um movimento de manada, né? Se você tem uma pessoa ali colocando muito dinheiro, dá de dar certo, né? Então, as outras do lado precisam estar acompanhando para que, quando der certo, se é que vem dar certo mesmo da forma como eles almejam, né? Todo mundo consiga pegar uma fatia, né, desse mercado também. Todo mundo tem que estar pronto, né? E aí eu acho que tem uma questão de que muitas pessoas perguntam: como eu posso estar pronto? Qual caminho
que uma pessoa interessada no tema pode trilhar. Eu estou aí, pessoalmente, formado em física, doutorado em física. Compartilho aqui da dificuldade que a gente, pelo menos até há pouco tempo, tinha de conseguir o material, de conseguir talvez abordagens mais práticas. Acho que abordagens bastante acadêmicas a gente encontra, mas alguma coisa que, de alguma maneira, una esses dois mundos, como a gente está juntando aqui nesse podcast, né? Uma visão mais acadêmica, uma visão mais de mercado. Como é que a gente consegue aí, né, construir essa trilha de conhecimento? Eu não acredito que você precisa ser um físico para entrar nessa área. Eu acho que nós temos aí grandes cientistas, grandes pesquisadores, que eles não partiram da física, né? Então, muitos, né, vieram da computação. Atualmente, existe um esforço muito, muito grande da comunidade, e eu enfatizo a IBM em especial, na divulgação e treinamento de pessoas. A IBM tem ali seu canal no YouTube, que é muito bom, ele tem ali bastante divulgação, bastante treinamento. As novas empresas também, Honeywell, entre outras, aí também estão começando a fazer treinamento. É importante precisar que não precisa de fato ser físico. A linguagem é bastante diferente da computação usual, então isso leva um tempo mesmo, tem uma curva de conhecimento a ser vencida, né, explorada, porque não é tão direto. No Brasil também a gente já está começando a ter curso, né, a gente também tem o nosso curso na Unicamp, da STCamp, né, que a gente está começando também a desenvolver, criar esse ambiente no Brasil. Está tendo uma procura, então nós temos o pessoal da computação, o pessoal do mercado, indo procurar, querendo entender. Então, eu acho que no mundo inteiro estão surgindo esses pequenos núcleos, essas escolas, né, tentando criar ali um ambiente com que as pessoas que já têm uma experiência na área de dados, na área de computação, elas possam, então, se especializar. Não acredito que precise de mestrado, doutorado, acho que não. É uma questão mesmo de encontrar ali as escolas certas, encontrar ali os ambientes corretos, mas, com certeza, vai precisar de bastante dedicação, porque a linguagem é bastante diferente. Mas você não precisa entender mecânica quântica a fundo para poder desenvolver algoritmos e, principalmente, para usar esses algoritmos. Para usar, então, cada vez mais, né, as grandes empresas estão tornando essa interface, né, mais amigável para que qualquer um, né, em teoria, aquele que já tem um mínimo de conhecimento de computação, consiga começar a desenvolver seus primeiros códigos e suas primeiras tarefas ali sendo aplicadas. Os primeiros cursos eram muito baseados ali, né? Só falava lá a matriz de Pauli, a mudança de base, e tudo calculado ali, né, com álgebra e tudo. E realmente a tendência, eu acho que o grande esforço que a gente vê hoje, no geral, é tornar isso palatável. A gente não vai poder ter pessoas formadas em física apenas trabalhando nisso, da mesma maneira que eu acho que a gente tem um movimento parecido em computação clássica. Os primeiros computadores clássicos exigiam ali das pessoas um conhecimento mais técnico, mais profundo do que estava acontecendo ali na escovação dos bits e bytes, né? E hoje em dia temos usuários aí cada vez mais longe disso. As possibilidades hoje de estudo estão cada vez mais voltadas exatamente ao entendimento de uma maneira mais do ponto de vista da computação do que do ponto de vista do que está lá em termos de fenômenos quânticos acontecendo por trás. Lembrando que um transistor não deixa de ter ali fenômenos quânticos, né? Me conta um pouco mais aí, se quiser falar um pouco do curso que vocês aí estão fazendo no Unicamp. Recentemente, né, começou a ter uma demanda, a gente percebeu que procuravam, né, tanto a mim quanto os meus colegas da Unicamp, para saber exatamente aonde que as pessoas poderiam se preparar, se desenvolver. Então surgiu a ideia, eu, o Marcos César, professor da Unicamp, e o Gustavo Arruda, que é um pesquisador também da Unicamp, desenvolver então esse curso dentro da Unicamp. E a gente está, então, trabalhando na formação de pessoal. A gente tem tanto um curso básico, que é esse que está sendo implementado pela segunda vez,
quanto também um curso avançado que vai ser dado no ano que vem, que aí já envolve mais aplicações mesmo na área de otimização, machine learning, trabalhando com finanças, que tem bastante procura, né? Tem bastante problemas difíceis em finanças, e que a computação quântica ela pode ali trazer alguma esperança, né, ali nesses problemas difíceis. Então a gente veio desenvolvendo esse curso, a procura está bastante interessante, sim, está realmente chegando bastante gente, principalmente no avançado, tem muita gente procurando. E quem tiver interesse, é só entrar no site da STCamp e procurar lá computação quântica, que aí você encontra nossos 2 cursos, então, para quem tiver interesse em participar. Já indo um pouco para o fechamento aqui da conversa, temos, hoje em dia, várias iniciativas que ligam a academia com empresas, querendo entender junto esse mundo, casar esse mundo. Inclusive uma participação da NTT, né, que eles juntam aí a instituição, na figura aí do Felipe, com outros pesquisadores, de uma colaboração para a gente conseguir utilizar esses aceleradores, né, tanto do ponto de vista acadêmico, quanto do ponto de vista de aplicação no mercado. Me conta aí, Quiles, da iniciativas da NTT Data com relação a parte de pesquisa e tudo, porque tem uma ação aí global que é bastante forte da NTT, né? Bom, e no Japão a gente tem um grupo de pesquisa, de research, uma NTT Research, que eles escolhem 3 temas para cada 5 anos para investigar. E neste quinquênio, um dos temas que eles já vinham investigando anteriormente é tudo o que tem a ver com computação quântica. Tanto computação como a parte mais de comunicação, mais relacionado com cibersegurança e novas técnicas de comunicação, também dado que a NTT originalmente é uma empresa de telecomunicações, então tem esse flavor por criar novos sistemas de comunicação. A pesquisa que a gente faz, basicamente no Japão, tem a ver com aplicação de óptica em computação quântica, por um método que se chama eSync, utilizando óptica, que é o computador Lasov, como utilizar técnicas de óptica para telecomunicações quânticas. Esses são os 2 centros de investigação principais que a gente tem. E a partir desse centro, a gente consegue ter pesquisa em diversas universidades no mundo. Especialmente poderíamos destacar Berkeley, Caltech, MIT, onde a gente tem pesquisadores que investigam dentro dos grupos de pesquisa da NTT. E a partir disso temos um grupo dedicado a aplicações, a como a gente consegue levar para nossos clientes. Hoje em dia já talvez num primeiro momento mais experimentar a tecnologia e levar as primeiras soluções para nossos clientes. Temos tanto grupo na Itália como na Alemanha, evidentemente no Japão, na Espanha, e estamos agora iniciando o grupo aqui também no Brasil, tá? E em cada um desses países o que a gente procura é também fazer parceria com universidades locais para a gente conseguir reaproveitar o conhecimento da universidade e somar a isso ao know-how que temos dentro da própria NTT. Então, a ideia que é levar soluções para os nossos clientes que sejam aplicáveis à realidade deles e misturar isso com o conhecimento que temos NTT do nosso centro de research, tanto de parcerias com computadores quânticos como com universidades, junto com o nosso conhecimento de integração, de realizar projetos em cliente e de conhecer os problemas que os clientes têm e saber solucionar eles. Então, um pouco, essa é a nossa forma de trabalhar e hoje em dia aqui no Brasil estamos começando a criar equipe com conhecimento em computação quântica. Lembrando que estamos com uma iniciativa aqui, um edital, junto ao grupo aí de pesquisa do Felipe, torcendo para que dê certo, né, Felipe? Imagino que essa colaboração vai acontecer sim ou sim, independente desse edital. Não, eu acho que o Brasil ainda carece de investimento nessa área, né? Então a gente está submetendo os nossos projetos também, mas é incomparável, né, o quanto outras nações vêm colocando de recurso, né, no desenvolvimento dessas tecnologias. Mas, né, independente se o governo federal contribuir ou não, nós estamos aqui juntos, né, desenvolvendo na força bruta mesmo, né, sem financiamento externo,
mas pelo menos com muita vontade de poder colaborar e construir algo juntos. A gente vem identificando no mercado uma vontade muito grande por experimentar computação quântica. Vários nossos clientes sinalizam essa vontade, estão pensando que as soluções, e acho que também no Brasil, por a complexidade da sociedade, por a complexidade dos problemas que enfrentam as companhias, também é um bom campo de provas para a computação quântica. Acho que é um lugar onde tem muito sentido. E, por outra parte, outra coisa que a gente vive é que as pessoas novas que a gente está contratando da universidade, elas têm muita vontade já, de quando chegam aqui, de saber sobre computação quântica. E muitos deles já vêm com algum know-how, eles han começado a experimentar. Então, eu ao menos vivi com o crescimento da ciência de dados. Acho que a computação quântica está acontecendo algo parecido. As pessoas, os jovens brasileiros, vão um passo por a frente. Eles se preparam, já pensam nisso. Chegam muitas vezes aqui na NTT perguntando para a gente: vocês estão fazendo alguma coisa de computação quântica? Eu gostaria de fazer. Uma coisa que chama muito minha atenção. Também é espelhado aqui na universidade. O número de alunos que me procuraram esse ano para desenvolver um mestrado, um doutorado na área, eu posso dizer que triplicou nesse ano. Então está crescendo mesmo, os alunos estão querendo chegar, estão querendo... E não é da física não, viu? O pessoal da computação mesmo está vindo e querendo entender, querendo desenvolver um mestrado, um doutorado nessa linha de pesquisa. É um movimento mesmo que está acontecendo. Tudo isso para dizer que estamos no local certo, na hora certa. Na realidade, eu já estou há 20 anos nessa, né? Mas chegou a hora para mim, então. Você não sabe, Felipe, que houve um momento na minha vida que escolhi entre física e matemáticas, e o motivo para eu não fazer física é física quântica. Então, e agora eu me encontro aqui de novo, em frente, mas esta vez estou curtindo muito, estou gostando muito mesmo. Bom, gente, acho que podemos ir agora para as palavras finais. Já queria agradecer muito aí a presença do Felipe aqui com a gente. A conversa foi muito boa. Luiz também, Quiles. Muito obrigado aí. Então vamos lá, Felipe. Bom, eu que agradeço a oportunidade. Acho que é sempre bom falar, né, de computação quântica, que é uma área que eu trabalho há muitos anos. E eu queria concluir me deixando à disposição para o ouvinte, para o pessoal que tenha curiosidade. Pode me procurar, o meu e-mail é fácil de encontrar. Se procurar Unesp Bauru, Felipe Fanchini, você vai encontrar o meu e-mail. Eu estou à disposição para tirar dúvidas de curiosos, para aqueles que queiram trabalhar, aqueles que queiram entender. É um prazer poder ajudar e colaborar a comunidade aí a crescer, né, e avançar nessa área de computação e informação quântica, que é uma área que eu gosto muito, né? Eu desenvolvi toda a minha carreira, né? Me deixo à disposição para todos que quiserem, então, entrar em contato e tirar suas dúvidas, curiosidades, fiquem à vontade. Muito obrigado pela oportunidade. Eu primeiro queria falar o feliz que estou de poder viver esta era de tantas mudanças, primeiro umas, depois outras, e não para. E acho que a computação quântica essa que vem agora e vem com muita força. Acho que todo mundo que tenha interesse, que acha que vale a pena ler, aprender um pouco ao respeito, e aquelas pessoas que têm no dia a dia problemas de negócio para solucionar, vale a pena também informar-se um pouco para ver se aqueles problemas que eles têm sentido ser solucionados debaixo da óptica de computação quântica. E evidentemente nós, como NTT, estamos à disposição para ajudar a solucionar os problemas através da computação quântica. E bom, eu queria agradecer ao Felipe por ter aceitado nossa invitação, por ter vindo aqui a ilustrar a gente sobre computação quântica. Muito obrigado, Felipe. Eu que agradeço, é um prazer. Bom, pessoal, então eu acho que é isso. Acho que podemos encerrar. Agradecer novamente a participação dos dois. Agradecer ao ouvinte que está aí do outro lado. E, claro, podem nos procurar. Vamos encerrar, então, esse Let's Talk no NTT Data. E até a próxima. É isso aí. Obrigado. Você ouviu Let's Talk Podcast, uma iniciativa da NTT Data Brasil que une negócios e inovação. Toda semana tem novidades por aqui. Até lá!